Olá, olá, olá! Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Sei que você já está craque nos primeiros artigos da lei. Nós já chegamos até o artigo de número 13. E pode ter certeza, não se preocupe, vamos fazer muitas questões e vamos revisá-las. Mas agora é hora de aprender um pouco mais sobre outros artigos da lei. Eu quero conversar um pouco com você sobre a gestão democrática. Você consegue acompanhar o que vamos conversar agora? Então, vem comigo de olho na tela. Olha só, gente, sobre a gestão democrática, que é o iniciozinho aqui da nossa videoaula, ele diz o seguinte, lá no texto da nossa querida Lei de Diretrizes e Bases, dentro do artigo de número 14. Ele diz de forma bem tranquila que a LDB não trouxe as normas de gestão democrática. Não trouxe as normas de gestão democrática. Como assim, professor Carlinhos? Ela não trouxe? Não trouxe, porque se ela trouxesse, ela ia agir de maneira imperiosa. Ele disse o seguinte, os sistemas de ensino, entenda os estados, o Distrito Federal e os municípios, devem organizar, propor as normas. Então eles vão criar leis com suas especificidades. Porém, todas essas leis devem seguir dois princípios. E quais são estes princípios, professor Carlinhos? Ambos tratam de uma ideia, que é a participação. A participação de quem no quê, professor Carlinhos? Vamos lá. A participação, número 1, da comunidade. Não importa se comunidade local, não importa se comunidade escolar. Elas devem participar. Bem como os profissionais da educação. Esses também devem participar. E vão participar do quê, professor Carlinhos? A comunidade deve participar em conselhos ou equivalentes, órgãos colegiados, onde eles vão ser representados e vão trazer as suas vontades e objetivos comuns para o bem da escola. E os profissionais da educação devem participar da construção da proposta pedagógica da escola, do documento de identidade. Essa participação, então, é a essência da gestão democrática. E, onde há gestão democrática, subentende-se que eu devo também ampliar o quê? Devo também ampliar as autonomias das escolas, e os sistemas de ensino devem garantir progressivos graus de autonomia às nossas unidades escolares. E quais são essas autonomias, professor Carlinhos? A autonomia pedagógica, a autonomia administrativa e ainda a autonomia de gestão financeira. Essas autonomias, elas devem fazer parte da escola, já que todos juntos estão a fazer a sua gestão. E essas autonomias estão dispostas lá no artigo de número 15. Então, olha só, conversamos sobre o artigo 14 e o 15 neste esqueminha, mas eu quero visitar com vocês como está no texto da lei. Veja só, os sistemas de ensino definirão normas de gestão democrática. Então, serão os sistemas que vão definir essas normas, de acordo com suas peculiaridades, seguindo os seguintes princípios. Os dois, participação e participação. Participação dos profissionais na elaboração do projeto pedagógico e participação da comunidade escolar e local em conselhos ou equivalentes. Exatamente aquilo que eu havia dito a vocês. E por fim, aqui no artigo 15, os sistemas de ensino devem assegurar progressivos graus de autonomia aos nossos entes. Autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira.
observando aqui as normas do direito financeiro público às nossas unidades escolares. Esses dois artigos costumam cair com enorme recorrência nas provas, e você não vai mais errá-los. E foi por isso que eu gastei a minha energia aqui com você, fazendo este mapinha mental para você não mais errar. Então não vacile, vem comigo, cola na tela de novo e vamos ver o mapinha. Viu o mapinha? É isso que eu espero. Agora, eu vou falar com vocês um pouco sobre os sistemas de ensino. Então eu vou fazer aqui outro desenhozinho importante, ó. Sistemas de ensino. E existem 3 sistemas de ensino. Vamos lá. O sistema da União, o sistema da União, o sistema dos estados e do Distrito Federal e o sistema dos municípios. E aí você não vai ter mais nenhuma dúvida. Eu vou organizar aqui uma tabelinha bem legal pra gente, pra ficar bem claro, bem tranquilo, tá bom? Ó? Ficou legal? Acho que agora ficou legal, bem dividido. Qual é o nome do sistema que a União é a responsável? É o sistema federal. Qual o nome do sistema dos estados? O sistema estadual. E o do Distrito Federal, o sistema distrital. Eles têm o mesmo status, tá bom? Mas só nome diferente. E o sistema dos municípios é o sistema municipal. Quem compõe esses sistemas? Então é esse o tema importante da nossa aula. É a composição dos sistemas de ensino. Essa composição está descrita no artigo 16, artigo 17 e no artigo 18. Vamos matar isso aqui agora para ficar feliz, olha só. Gente, compõe o sistema federal as instituições que são mantidas com recursos da União. Quer um exemplo? Um Instituto Federal de Brasília, Instituto Federal, Sistema Federal, ou a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, são 2 exemplos. No Estado ou no Distrito Federal, nós vamos ter as instituições mantidas com recursos do Estado ou do Distrito Federal. Vamos a exemplos: a Universidade Estadual de Goiás, a UEG, ou, por outro lado, a Universidade do Distrito Federal. Essas são instituições que são do próprio sistema de ensino. Já com relação ao município, nós vamos ter as instituições mantidas com recurso dos municípios, mas cuidado, desde que sejam de educação básica, então de educação infantil, de ensino fundamental ou de ensino médio. Porque se forem de educação superior, mesmo que mantidas com recurso dos municípios, essas instituições vão estar dentro do sistema estadual. Essa é a disposição. Então, instituições de educação superior mantidas pelos municípios fazem parte do sistema estadual. Essa é um ponto-chave aí para vocês. As instituições privadas, gente, também fazem parte dos sistemas. Então, vou colocar aqui, ó, as privadas. Mas qual privada? De qual ente? Vamos entender. Quem é o menorzinho? Educação infantil, fundamental, médio ou educação superior? A educação infantil, que é menorzinha, fica com o menorzinho, que é o município. O maior é fundamental, médio ou superior? É o superior. Então, as privadas de educação superior ficam com a União, que é a maior. E os estados ficam com as instituições privadas de ensino fundamental e de ensino médio. Pronto, assim está bem organizado os sistemas. E para concluir, só faltou agora quem, professor Carlinhos? Só faltou os órgãos. Então, órgãos federais, como por exemplo o MEC, o FNDE, o Conselho Nacional de Educação, fazem parte do sistema federal. Os órgãos do Estado, como, por exemplo, o Conselho Estadual de Educação, a Secretaria Estadual de Educação, fazem parte do sistema estadual.
e os órgãos do município, que estão ligados à educação, como, por exemplo, o Conselho Municipal de Educação ou a Secretaria Municipal de Educação. Pronto! Assim sendo, você agora já sabe a composição dos sistemas de ensino através desse esquema fácil, tranquilo, que você vai construir, vai entender a disposição dos artigos 16, 17 e também o artigo 18. Ficou tranquilo, não ficou? Mas eu não quero que você fique com nenhuma dúvida. Então é por isso que eu vou agora mostrar para vocês o próprio texto da lei. Inclusive, texto que sofreu alterações em 2019, alterações muito pontuais, bem pequenininhas, que podem passar desapercebidas por algumas pessoas, mas por você não, porque você é aluno do professor Carlinhos e não vai errar uma questão dessa na prova. Veja só então, galerinha, olha só. O sistema federal compreende quem? As instituições de ensino mantidas pela União, também as mantidas pela iniciativa privada, desde que de educação superior. A alteração foi essa, gente. Antigamente eram criadas e mantidas. Agora é apenas mantidas a palavra, tá bom? E ainda os órgãos federais. Lembram-se disso? Olha só. Instituições mantidas com recurso da União, privadas de educação superior e órgãos federais. Olha aqui, ó. Órgãos federais, privadas de educação superior e mantidas pela União. Bem tranquilo. Vamos aos sistemas dos estados e do DF. As instituições de ensino mantidas pelo poder estadual e do Distrito Federal, as de educação superior mantidas pelo município, as de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos de educação estadual e do Distrito Federal. Lembrando, gente, o DF, por ter competência híbrida, ele vai ter todas as privadas, todas de educação básica, de educação infantil, fundamental e também de ensino médio. E o último, sistema dos municípios, ele compreende quem? As instituições de educação infantil, fundamental e ensino médio mantidas pelo município, as privadas de educação infantil e os órgãos municipais. Pronto, assim como você havia visto, aqui bem tranquilo o nosso artigo 18. E vamos chegando à porção final desta videoaula para tratar do artigo de número 19, que também sofreu muitas alterações, e o artigo 20 que foi revogado. O artigo 19, gente, ele trata da organização das categorias das nossas instituições. A divisão administrativa. Antes, a gente tinha apenas dois tipos de escola, as escolas públicas e as escolas privadas. Agora nós temos 3 tipos de escola. Você que está aí, fique atento. As escolas públicas, as escolas privadas e as escolas comunitárias. É isso mesmo, agora eu tenho 3 tipos de escola e você não vai errar a questão se ela tratar dessa divisão administrativa. Mas cuidado, porque essa atualização ela é muito jovial. Então, se você estiver fazendo questões desatualizadas, você pode cair em alguma dúvida com relação a isso, tá bom? Mas vamos lá, vamos juntos entender um pouquinho disso aqui. Dá uma olhada aí na tela. As instituições. Instituições, elas podem ser o quê, professor Carlinhos? Elas podem agora ser instituições, né, públicas, privadas ou ainda comunitárias. As públicas são aquelas criadas, mantidas, administradas ou incorporadas pelo poder público. As privadas são aquelas criadas, mantidas ou administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. E as comunitárias são aquelas que contam com pessoas da comunidade em sua gestão. As privadas e as comunitárias ainda poderão se classificar em filantrópicas, de acordo com a lei, ou ainda em instituições confessionais, aquelas que seguem alguma ordem religiosa. Então, as categorias das instituições são essas. Pública, não, verde é muito ruim, né, professor Carlinhos? Vamos usar a outra cor. Públicas, privadas e comunitárias. Lembrando, as privadas e as comunitárias podem ser privada filantrópica ou privada confissional, ou comunitária filantrópica ou comunitária confissional. Tranquilo isso? Vamos ver como é que está na lei. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam de acordo com as categorias administrativas, pública, privada ou comunitária na forma da lei. As públicas são aquelas criadas, incorporadas, mantidas ou administradas pelo poder público. As privadas são as mantidas e administradas por pessoa física ou jurídica de direito privado. E as comunitárias estão na forma da lei. E aí ele acrescenta: as instituições do inciso 2 e 3, quem são as instituições do inciso 2 e 3? São as privadas e as comunitárias.
Essas podem se qualificar como confissionais, atendida a orientação confissional e ideologia específica, e ainda as instituições privadas e comunitárias poderão essas serem certificadas como filantrópicas na forma da lei. Assim sendo, você agora sabe exatamente essa divisão e como ela se dispõe. Então eu vou fazer uma pausa e no próximo bloco eu volto para a gente resolver questões sobre a organização da educação brasileira, a organização dos sistemas de ensino e ajudar você a dominar essa temática. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!